Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós encerramos a primeira carta, demos início ao estudo da segunda carta. Na semana passada nós vimos uma introdução à carta e vimos também os propósitos que o Senhor tem na tribulação. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, né? Nós vamos estudar novamente, o tema é o mesmo, o propósito das provações, agora seria a parte 2, né? Porque nós estamos estudando a primeira perícope, né? A perícope é esse trechinho da Bíblia aí, que a sua Bíblia normalmente é dividida, é onde tem ali, onde contém uma ideia que o autor está trabalhando, contém uma ideia fechada, então nós estamos trabalhando. Nessa primeira perícope ali, que vai do verso 3 até o verso 10, até o verso 11, o apóstolo Paulo fala do propósito de Deus nas provações. Ele primeiro apresentou os princípios básicos e depois ele vai apresentar um exemplo pessoal onde esses princípios foram aplicados na sua própria vida. Então você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 8 até o verso 11, nós já lemos semana passada a primeira parte. Você pode também enviar as suas dúvidas por e-mail que está aparecendo aí na sua tela, tá? Suas dúvidas sobre as nossas aulas. Não guarde dúvida, compartilhe a sua dúvida para que você possa crescer, para continuar aprendendo. Não guarde dúvidas na interpretação do texto bíblico. Sua dúvida também pode ser a dúvida de outro irmão, você auxilia assim também outro irmão no seu estudo. Você pode também enviar as suas dúvidas nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, logo mais abaixo, no comentário desse vídeo, no YouTube ou no Facebook, e também na postagem onde nós vamos anunciar, onde nós vamos propagar essa aula lá no Instagram. Você pode também colocar a sua dúvida lá, nós tivermos acesso a ela, assim que tivermos acesso a ela, nós responderemos, certo? Então, nossas redes sociais estão aparecendo aí na sua tela, você abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler do verso 8 até o verso 11, você me acompanha aí na sua Bíblia, e em seguida nós passaremos ao estudo do texto, tá? O texto nos diz o seguinte, tá? O texto nos diz o seguinte: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima de nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará, com a ajuda também das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Vamos orar então? Oremos. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que Tu desejas falar conosco, nos ensinar por meio dessa mensagem, por meio desse estudo. Fala conosco, aplica aos nossos corações essa mensagem, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto eu organizo aqui a minha área de trabalho aqui, para que vocês possam acompanhar os slides, você tem que puxar de memória aí o que nós já estudamos até esse momento. Você tem que se lembrar que esta carta faz parte de um conjunto de 4 cartas, tá? Que provavelmente não, que nós só temos acesso a 2 delas, né? Essa que nós chamamos de segunda carta aos Coríntios é, na verdade, a terceira carta, ou melhor, é, na verdade, a 4ª carta aos Coríntios. Ela é escrita pelo apóstolo Paulo para restabelecer os laços fraternos ali, que haviam sido rompidos por uma série de desavenças entre o apóstolo Paulo e os coríntios ali, que já foram tratadas em parte na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós estudamos, que na verdade é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Então ele escreve uma terceira carta, que nós chamamos de carta severa, que ele faz referência aqui no texto da segunda carta, que nós estudaremos nos próximos domingos. Então, depois de escrever essa terceira carta, que é a carta severa, há ali um restabelecimento de amizade. Os coríntios entendem que haviam cometido algum tipo de erro com o apóstolo Paulo, eles se arrependem, então o apóstolo Paulo escreve essa carta para tratar de mais algumas questõezinhas e restabelecer esse laço fraternal entre os coríntios. Ao longo da carta, outras coisas vão acontecer, nós vamos ver ao longo dos estudos, mas basicamente esta é a grande preocupação do apóstolo Paulo. A segunda preocupação, ele volta a trabalhar a defesa do seu apostolado, que é o contexto que ele está trabalhando aqui nessa perícope em específico. Por quê? Porque alguns dos seus opositores, né, alguns dos opositores do apóstolo Paulo, diziam que o apóstolo Paulo
não deveria ser realmente considerado como um apóstolo do Senhor, como um líder da igreja, porque ele era alguém que sofria demais, ele passava por muitas dificuldades e muita tribulação. Então ele já começou a tratar isso, nós trabalhamos na última aula, ele trata nos primeiros versos, e basicamente ele diz que paz não é sinônimo de bênção, nem tribulação é sinônimo de castigo de Deus. Tá? Essa é uma visão muito popular, muito costumeira nas nossas igrejas, de que se alguém é de Deus, tudo dá certo para ele. Se alguém é contra Deus, tudo dá errado para ele. As pessoas se esquecem do livro de Jó, as pessoas se esquecem que os profetas todos passaram por inúmeras tribulações, as pessoas se esquecem que Jesus Cristo não tinha nem onde repousar a cabeça e que ele morre crucificado, né? Que ele morre traído, né? Ele foi traído por um dos seus discípulos ali, né? Então nesse processo todo nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo que paz não é sinônimo de bênção e nem tribulação sinônimo de castigo. Pelo contrário, a tribulação tem um propósito divino nas nossas vidas, tá? Por isso Paulo vai defender a ideia aqui de que há uma razão para a tribulação, há uma razão para que a sua vida seja atribulada. Ele trabalhou isso nos primeiros versos. Ele basicamente diz que o que ele quer dizer é que ele é atribulado para que os outros possam ser confortados e consolados por ele, porque ele aprendeu a ser consolado no meio da tribulação. Tá? Então, o apóstolo Paulo explica ali a razão do seu sofrimento, né? E aí agora ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar um exemplo do que ele mesmo passou, de uma dificuldade, uma grande tribulação que ele passou na sua vida, para agora exemplificar os princípios que ele havia trabalhado nos versos anteriores. Tá? Então ele vai dar um exemplo pessoal desse ensino. Tá? Então nós vamos perceber aqui pelo menos 4 lições que o apóstolo Paulo aprendeu em meio ao sofrimento. A primeira delas, ali no verso 8, é que Deus permite que seus servos sofram. Essa é uma primeira lição que ele trabalha ali. Então, ele diz o seguinte: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Que sofrimento é esse que o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui, tá? A maioria dos estudiosos aponta para o evento que o apóstolo Paulo passou ali em Éfeso, tá? Que vai estar relatado entre os capítulos 18 e capítulo 20, mais especificamente ali no capítulo 20 de Atos. Lembre-se que as cartas do apóstolo Paulo, os eventos que ele está citando, elas estão acontecendo ao longo das suas viagens missionárias. As suas viagens missionárias estão retratadas, estão escritas lá no livro de Atos, né? Estão relatadas lá no livro de Atos da autoria de Lucas. Então, o que aconteceu? O apóstolo Paulo, quando vai para Macedônia, né, vai para a região ali da Grécia, né, do continente europeu, ele adentra depois da visão que ele teve do homem da Macedônia, ele vai para o continente, ele começa a trabalhar, ele vai passando por algumas cidades, ele passa então por Atenas. Depois de ir por Atenas, depois de não ter muito sucesso em Atenas, ele vai para Corinto, onde ele passa um tempo, passa alguns anos ali em Corinto, e depois de Corinto ele vai para Éfeso. Tá? Lá em Éfeso ele passa um bom tempo, ele prega o evangelho prospera em Éfeso, a ponto do relato de Lucas dizer que toda a Ásia, né, toda a Ásia Menor conheceu o evangelho, né, foi informada do evangelho. Só que esse grande crescimento da igreja lá em Éfeso provoca alguns problemas sociais na cidade. Por quê? A cidade de Éfeso era uma cidade que vivia basicamente em torno do templo da deusa Diana, tá? Da Diana de Éfeso. E aí o que acontece? Você tem todo um sistema econômico e cultural estruturado ao redor desse templo, né? Não só das oferendas, mas também do comércio da cidade que girava em torno daquilo. E com as pessoas se convertendo, com as pessoas deixando de participar do culto a Diana de Éfeso, ele então começa, os artífices da cidade começam a ter prejuízo, começam a não mais a ter o seu ganha-pão atingido, e aí começa uma revolta que é encabeçada por um homem chamado Demétrio. Isso vai estar ali em Atos 19, de 23 até 41, que ele liderava essa liga ali dos artífices de Éfeso, né? Então eles
ele junta aquela liga ali e ele incita a população, e aí ele chama a população à revolta, e chama a população à revolta em relação a Paulo, tá? Paulo é um personagem já conhecido na cidade por conta da sua liderança na igreja, então as pessoas começam a perseguir Paulo, começam a querer inclusive atacar e matar Paulo, tanto que lá no verso 29, lá de Atos 19, o texto nos diz o seguinte: a cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Então, eles procuraram o apóstolo Paulo, não encontraram. Se você ler o texto, você vai perceber que o apóstolo Paulo é escondido pelos líderes da igreja, pelos discípulos e pela igreja ali. Inclusive, alguns oficiais romanos que eram amigos de Paulo pedem para que ele fique escondido, né? Não se envolva, não vá lá no meio, porque o texto diz que o apóstolo Paulo queria ir lá e se apresentar às pessoas. Contudo, tá, o pessoal já havia percebido que se ele fosse lá, ele seria morto pela população. O texto também, se você ler com calma lá, vai dizer que as pessoas que estavam envolvidas no tumulto nem sequer sabiam por que estavam envolvidas no tumulto. Sabe aquela coisa de turba populacional, onde a cidade começa a ficar empolvorosa porque alguma coisa muito barulhenta está acontecendo, algum tumulto muito barulhento, e as pessoas vão sendo inflamadas e vão se envolvendo nos tumultos muitas vezes sem saber o que está acontecendo, mas vão lá, vão no movimento de onda, né? E acabaram ali encabeçando essa briga toda, e o apóstolo Paulo era o objeto, especialmente de Demétrio ali, dessa liga de artífices, né? Dessa guilda de artífices ali. Então, nesse processo, tá? O que basicamente passa na cabeça do apóstolo Paulo ali, pelo que nós entendemos da leitura do texto de 2 Coríntios com os eventos que estão relatados lá em Atos? O apóstolo Paulo percebeu que ele não tinha chance de sair vivo daquela situação. Então, muito provavelmente, o apóstolo Paulo disse: bem, chegou a minha hora, eu vou morrer por conta do evangelho agora. Talvez tenha passado na cabeça dele o que aconteceu com o Estevão, um evento que ele mesmo participou. Guarda aqui alguma semelhança ao evento, né? Contudo, ainda que o evento de Estevão seja no contexto judaico, né? Mas tem todo também esse movimento empolvoroso ali da população se envolvendo numa briga que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. E acontece mais ou menos semelhante. As pessoas se descontrolam, agarram Estevão, levam ele para o meio da cidade, começam a apedrejar ele. O apóstolo Paulo provavelmente deve ter pensado que algo semelhante iria acontecer a ele por causa do evangelho. Então, tanto que ele tenta se entregar, mas ele é dissuadido por cristãos, por amigos, por irmãos da igreja ali, e por alguns oficiais romanos que eram amigos dele, como é citado lá no texto de Atos, e ele acaba saindo dessa situação. Mas ele se refere a essa situação também em outros momentos. Ele diz que em Éfeso ele enfrentou feras, né? Em outro momento, na primeira carta, lá no finalzinho da carta aos Coríntios, ele fala que em Éfeso ele enfrentou feras, né? Ele está falando desse evento. Então esse foi um evento muito traumático na vida do apóstolo Paulo, tá? Foi muito confuso, foi muito preocupante, porque ele provavelmente pensou: olha, desse momento eu não passo. Tanto é que ele diz que foi muito acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Ou seja, o apóstolo Paulo disse: bem, chegou o meu momento, Deus está me levando ao martírio, então eu vou abraçar o martírio e vou seguir aquilo que Deus tem preparado para mim. Então, a primeira lição que fica aqui do texto é que Deus permite que seus servos sofram, tá? O apóstolo Paulo está fazendo a obra do Senhor, a igreja está crescendo, as pessoas estão se convertendo, aparentemente está tudo dando certo. O apóstolo Paulo está fazendo tudo que agrada ao Senhor. Contudo, uma grande tribulação se abate sobre o apóstolo Paulo, a ponto da sua vida estar assim, a ponto de ser ceifada pelo tumulto que a população havia levantado por conta dos desdobramentos da influência do evangelho na sociedade. Se você ler lá em Atos 20, Atos 19 e Atos 20, você vai ver que depois há um momento ali que o tumulto é dissuadido. Gaio e Aristarco não são feridos, né? Apenas o susto ali passa, né? O texto não dá muitos detalhes, mas ele não nos fala que tenha acontecido alguma coisa com Gaio e com Aristarco, mas o fato é que aquela grande confusão que acontece
deixou o apóstolo Paulo muito atribulado, muito temeroso, a ponto de dizer assim, olha, agora já foi, eu vou morrer, chegou o meu momento. Isso nos faz entender, primeiro, que Deus permite que seus servos sofram. Ser cristão não é ter uma bolha de proteção mágica ao seu redor que impeça você de passar por tribulações, ou de passar por sofrimento, ou ainda te impeça de passar por situações de grave risco de morte, de grave risco de perder a vida. Então, o cristão não está livre de passar por severa tribulação. Esse é um mal entendido, essa é uma má interpretação, essa na verdade é uma heresia que muitas vezes é contada dentro das nossas igrejas, que o crente é um vitorioso em todos os momentos. A nossa vitória, a nossa grande vitória, é sobre a morte, sobre o pecado em Cristo Jesus. Tá? Mas nas outras coisas, em muitas coisas, nós vamos na verdade experimentar a derrota, experimentar o sofrimento, tá? E Deus tem um trabalho no meio disso. Nós vamos ver ao longo da aula, nas lições, que Deus tem um propósito no meio dessa circunstância toda, tá? Então Deus permite que seus servos sofram, tá? E por que Paulo queria que os coríntios soubessem disso, entendessem essa realidade? Por que ele queria que eles se lembrassem desse evento? O texto nos diz que ele fala, irmãos, não queremos que ignoreis, né? Ou não queremos que esqueçam a tribulação pela qual passamos na Ásia, tá? Porque havia algum tipo de acusação sobre o apóstolo Paulo de que ele tinha fugido de Éfeso, né? Que ele, na verdade, não aguentou ali a pressão, fugiu, né? Foi protegido, foi escamoteado ali. E aí Paulo relembra eles da natureza dessa tribulação, que não foi qualquer tribulação, tá? Ele não foi assim uma pressãozinha só, não foi ali uma meia dúzia de artífices que se voltaram contra o apóstolo Paulo e o ameaçaram e fizeram algum tipo de ameaça contra ele. Não, pelo contrário, a cidade toda a cidade, né, que não era cristã, obviamente, todos os não cristãos da cidade se levantaram e desejaram matar o apóstolo Paulo, desejaram colocar o apóstolo Paulo realmente em uma condição de desesperar da própria vida, tá? Então Paulo relembra que os servos do Senhor sempre enfrentam a oposição que coloca a sua vida em risco. Se você ler lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 33 ao 38, especialmente capítulo 11, que é o capítulo que fala da fé, em um determinado momento o autor de Hebreus vai falar dos heróis da fé, e ali a partir do verso 33 até o verso 38, ele vai citar uma série de homens que ele não tem tempo ali na escrita de citar nominalmente, mas que todos eles passaram por uma série de tribulações. Ele inclusive faz referências ali de servos do Senhor que foram cerrados ao meio. Ele vai fazer referência de outros servos que morreram ao fio da espada, que passaram por grande tribulação, que passaram fome, que passaram por nudez. E especialmente esse que ele faz referência, que foi cerrado ao meio, tá? Ao que tudo indica, pela tradição judaica, ele está fazendo uma referência ao próprio profeta Isaías, que o texto bíblico não conta sobre a morte de Isaías, mas ao que tudo indica, pela tradição judaica, pela tradição histórica judaica, a informação de que Isaías foi cortado ao meio, né? Foi cerrado ao meio e morreu dessa forma. Então, às vezes, Deus permite sofrimento até o limite da morte, até aquele limite ali muito próximo da morte, e muitas vezes permite que o seu servo seja de fato martirizado ao longo da história. Nós podemos perceber isso apenas de olhar a história da igreja. Então, Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito no meio dessa confusão, no meio dessa situação toda. E, de fato, Deus permite muitas vezes que nós soframos até o limite das nossas forças, até o limite das nossas condições, e às vezes esse limite pode realmente ser extrapolado, nos levando até a morte. Tá? Isso não significa que nós devemos desejar a morte como martírio. Tá? Em um determinado momento da história da igreja, especialmente no início da igreja, no primeiro século, há uma má interpretação desse processo do martírio, e muitos cristãos buscavam o martírio como se fosse uma espécie de honraria especial para o cristão, né? Ser martirizado. Então muitos buscavam o martírio, mas na verdade não é bem assim que funciona. Deus sabe os seus servos que têm condições de suportar até o martírio, né? Outros têm um limite e Deus trabalha com o limite de cada um, mas o fato aqui, o importante é entender
que ser crente não é ter uma bolha de proteção ao seu redor, tá? Não é estar imune a qualquer tipo de sofrimento. Você tem que entender que a tribulação e o sofrimento fazem parte da vida cristã, porque nós não estamos em casa. Nós não estamos no nosso habitat natural. Nós estamos em um habitat estranho, nós estamos em terra estranha, nós estamos em uma cultura e um lugar estranho. O nosso lugar onde nós vamos nos sentir à vontade, onde estamos de fato seguros, é junto do nosso Senhor, novos céus e nova terra, para onde nós peregrinamos, para onde nós estamos indo. A nossa vida é uma peregrinação para este lugar. Então é lá que nós realmente experimentaremos todo o conforto e a segurança. Enquanto estivermos nessa vida, enquanto Jesus Cristo não voltar, enquanto o reino do Senhor não for totalmente estabelecido, nós experimentaremos essa sensação de desconforto, essa sensação de perigo iminente. Aí vai depender muito da cultura. Nós vivemos em um país em que nós não sofremos perseguição muito severa. A perseguição que nós sofremos é uma perseguição ideológica muito baixa, muito pequena, muito simples. Nós temos plena liberdade de culto, mas há lugares do mundo em que cristãos morrem só pelo fato de se afirmarem cristãos, ou perdem todas as suas posses, são expulsos de casa, passam a viver uma vida de párias da sociedade porque passaram a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso está acontecendo hoje em vários lugares do mundo. Não é a realidade nossa do Brasil, mas em muitos lugares do mundo isso acontece. Mas ainda que não seja a nossa realidade, nós não estamos em casa, porque a cultura que nós vivemos é uma cultura que não nos é agradável. A estrutura de poder do nosso país é uma estrutura de poder que não valoriza os padrões que nós valorizamos, que não valoriza os princípios que nós valorizamos, que não valoriza a estrutura de compreensão de soberania de Deus sobre todas as coisas. Ainda que os nossos governantes fiquem dizendo aí Deus acima de tudo, essas coisas, nós sabemos que as atitudes deles não estão ligadas diretamente a uma fé genuína no Senhor. Muitos deles usam esses linguajares, esses chamarizes, essas frases de efeitos cristãs ou evangélicas, ou ainda cristãs de um modo geral, apenas para atrair pessoas para serem seus seguidores políticos, tá? Mas na verdade eles não confessam de fato uma fé genuína, estão ali apenas aproveitando o momento. Então, ainda que nós vivamos num país que se afirma cristão ou que se afirma evangélico, nós sabemos que a cultura brasileira, que o comportamento brasileiro é contrário aos princípios evangélicos, aos princípios cristãos, tá? Então nós estamos sim em um local que nos é desconfortável, e Deus permitirá que nós passemos por meio de sofrimento, ainda que seja no meio dessa situação que não é tão perigosa para nós. Mas quem sabe um dia vai chegar isso, né? O texto bíblico diz que o caminhar é para esse ambiente de tribulação, para essa situação de tribulação generalizada no mundo. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender desse texto, que o apóstolo Paulo insiste em nos ensinar, é que Deus permite que seus servos sofram. Então, continuando, a segunda lição é que Deus tem um objetivo com esse processo de sofrimento. O objetivo é que nós confiemos nele, tá? Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. É o texto que o apóstolo Paulo vai continuar no verso 9 ali, tá? Então, por mais que nós tentemos evitar a nossa natureza, por mais que nós tentemos evitar, a nossa natureza nos leva a confiar primeiramente em nossas forças. Ainda que a gente afirme, não, eu confio em Deus, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, de medo, de dificuldade, ainda que nós confiemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós estamos sempre preocupados, sempre tentando colocar mais alguma coisa para nos dar essa sensação de segurança. Então nós confiamos em Deus e na ciência, nós confiamos em Deus e nos governantes, nós confiamos em Deus e nos remédios, nós confiamos em Deus e nos médicos. Não é que esses outros elementos não sejam dignos da nossa confiança ou que não devam ser considerados, mas nós nunca confiamos exclusivamente em Deus, porque a nossa natureza é assim, ela fica titubeando, ela não consegue descansar exclusivamente no Senhor. E aparentemente, pelo que o texto bíblico nos apresenta, Deus tem um propósito no meio desse processo de moer ao seu povo, de atribular, de permitir que seu povo seja atribulado, tá? É que o seu povo aprenda a confiar somente nele. O apóstolo Paulo deixa claro isso, ó.
tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para quê? Para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo, ao longo das suas primeiras viagens, passou por outros momentos de tribulação. Foi açoitado, foi preso, passou ali foi jogado em calabouço, teve os pés amarrados, as mãos amarradas, mas em muitas vezes ele estava às vezes protegido pela sua cidadania romana. Tá? Tem até eventos que são citados em Atos, antes desse evento lá de Éfeso, em que quando o apóstolo Paulo está para ser açoitado, ele diz, olha, você vai você vai julgar e condenar um cidadão romano assim, sem me permitir ser ouvido, né, nesse julgamento. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Olha, em muitos momentos eu tinha confiança de que em mim mesmo havia uma capacidade para me tirar daquela situação. Mas nessa situação específica, ele diz, olha, pesou sobre mim uma sentença de morte que diz, agora não adianta eu dizer que sou cidadão romano, não adianta eu tentar levar o povo na lábia, não adianta eu tentar dissuadir esse povo, não adianta eu tentar ser protegido, eu vou morrer. Eu vou morrer porque o tumulto estava de uma maneira tão grande que o apóstolo Paulo, olha, acabou para mim, não tenho isso. Então ele diz, isso tudo veio para quê? Para que eu perdesse qualquer confiança em outras coisas e confiasse só em Deus que ressuscita os mortos. Até por quê? Porque se eu morresse naquela situação, Cristo então, que venceu a morte ao ressuscitar, ele então poderia, eu teria confiança de que no momento certo, na sua volta, eu ressuscitaria com ele. Então eu deveria me desapegar de tudo. Essa é a experiência do apóstolo Paulo nessa situação. Então nós acabamos confiando em Deus e em nossas forças, nossa capacidade, nossa influência. Tá? E o objetivo de Deus é que nós aprendamos a confiar somente nele. Tá? O objetivo das provações é que aprendamos a viver desapegados como quem está sentenciado à morte. Então o apóstolo Paulo, naquela situação, bem, eu estou sentenciado à morte, eu me desapego de tudo, tá? Eu estou desapegado de tudo. E é esse o objetivo das provações, das tribulações das nossas vidas. Nos ajudar a nos desapegar de todas as coisas. A não confiar nos nossos bens materiais, a não confiar na nossa poupança, no nosso dinheiro, no nosso status, na nossa função pública, na nossa função política. Não confiar nessas coisas. Tá? Não que essas coisas não mereçam algum tipo de preocupação ou de confiança, mas elas não devem ser a nossa primeira confiança, nem mesmo dividir espaço com a confiança em Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, nós temos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Isso é um procedimento que Deus usa com os seus filhos. Tá? E aqui é importante você perceber isso, porque Deus trabalha com os seus filhos dessa forma. O autor de Tiago, Tiago, o autor da carta, né, o irmão de Jesus, diz exatamente isso. Ele diz, olha, quando vocês passarem por tribulações, fiquem felizes, porque a tribulação produz algo em vocês. Tá? O apóstolo Paulo também vai dizer que a tribulação produz perseverança. Tá? Aqueles que são atribulados e passam pela tribulação e são aprovados na tribulação, eles perseveram. Eles têm a sua perseverança aumentada, a sua capacidade de resiliência é aumentada. Então, Deus deseja trabalhar em nossos corações. A gente precisa entender isso. Nós temos a dificuldade de não aceitar a nossa natureza. A nossa natureza deseja a independência de Deus. E para que nós, de fato, encontremos a plena satisfação e a plena experiência daquilo que Deus deseja para nós, nós precisamos entender que nós precisamos confiar somente em Deus e ser totalmente dependente dele. Tá? É só nesse estado que nós encontraremos satisfação plena e encontraremos paz de espírito real. Enquanto nós deixarmos a nossa natureza, que é tendenciosa à independência, lutar dentro de nós, nós passaremos por mais dificuldade, nós teremos mais lutas, nós teremos mais tribulações nesse sentido. Então a tribulação tem essa função de matar em nós esse desejo pela independência. Tá? Terceira lição, Deus livra seus servos eventualmente. Essa é uma lição muito interessante. O que o verso 10 nos diz? Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos, ele ainda nos livrará. Então o apóstolo Paulo vai lá e relata, olha, Deus nos livrou. Ele entende que Deus usou as pessoas que estavam ali ao redor, tá? Em Atos 19, 30 e 31, os amigos de Paulo impedem de se apresentar à multidão enfurecida, o que seria a morte certa. Então,
os amigos de Paulo ali, uns oficiais romanos que eram amigos dele, o convencem a não se apresentar diante da multidão oferecida. Então Paulo entende que ele foi livrado por Deus. Deus usou aquelas pessoas para livrar o apóstolo Paulo. Tá? Deus usou meios para livrar Paulo da morte. Usou pessoas, usou o argumento dessas pessoas. E Paulo foi livrado da morte de verdade. Contudo, tá? Deus continuou livrando Paulo por mais alguns anos. Ele vai relatar em outros momentos que ele passou por naufrágios, ele passou por outras situações de perigo de morte. Ele foi preso pelos judeus, ele foi levado de uma prisão para outra, ele passou 3 anos numa prisão, depois vai para onde? Vai para Roma, passa por uma série de situações. Ele passou por muitos perigos de morte e Deus foi livrando ele de todos esses perigos de morte. Contudo, ali no ano 66 depois de Cristo, Deus não livrou o apóstolo Paulo da morte. Tá? O relato de um dos pais da igreja ali, Clemente de Roma, né? Ele relata ali no primeiro século que nesse ano Paulo foi decapitado por Nero. Tá? O relato de Clemente de Roma diz que Paulo foi decapitado na Via Ápia, né? Uma rua, uma via, né? Uma estrada, na verdade, que tem em Roma, ainda há resquícios dessa estrada lá, é uma estrada que cortava basicamente toda a região da Itália ali, adentrando a outros territórios, mas o texto diz que na Via Ápia, Paulo foi decapitado, e na mesma Via Ápia, em um outro ponto dela, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tá? Então Deus não livrou o apóstolo Paulo eternamente. Tá? Deus, em um determinado momento, permitiu que o apóstolo Paulo morresse e não fosse uma morte tranquila, não fosse uma morte pacífica. Tá? Juntamente com o apóstolo Paulo, todos os outros apóstolos, à exceção de João, o evangelista, todos os outros experimentaram o martírio, todos eles. Tá? Então, pelo que nós lembramos de algumas situações, o apóstolo Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, João Marcos foi esquartejado, Filipe foi decapitado, há outros que foram crucificados e outros tantos foram enforcados. Então, nesse processo, todos os apóstolos, todos os 12 originais, né, mais Matias, 12 originais não, porque aí Judas suicidou-se, né? Mas os 11 originais, mais Matias, mais o apóstolo Paulo, todos eles experimentaram martírio, à exceção de João, o evangelista. Então, Deus protegeu o apóstolo Paulo, mas ele não protegeu o apóstolo Paulo eternamente, não protegeu o apóstolo Paulo até o fim da sua vida. Em um determinado momento, Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse pego pela mão do imperador, fosse morto pela mão do imperador. Então, Deus livra seus servos, eventualmente. Tá? Deus livra seus servos, eventualmente. Mas ainda assim, Paulo confiava que Deus o livraria do mal, mas ele confiava que Deus que livrava ele do mal também ressuscitava os mortos. Por isso o apóstolo Paulo não está preocupado se ele de fato vai ser sempre protegido, vai ser sempre liberto, vai ser sempre salvo, porque ele sabe que ainda que a morte o alcançasse, Deus que ressuscita os mortos não lhe deixaria naquela situação eternamente, porque Cristo já havia vencido a morte, e em Cristo nós vencemos a morte juntamente com ele. Tá? Isso nos leva à quarta e última lição do texto, que é o papel fundamental das orações nesse processo. Então veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 11. Vamos ler os 2 versos juntos. Né? Ele diz assim: ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Então o apóstolo Paulo entende que a ação de Deus na sua vida, a ação de livramento de Deus na sua vida está intimamente ligada também com a oração dos irmãos pelo apóstolo Paulo. Então, para o apóstolo Paulo, as orações dos irmãos estavam ligadas diretamente com o fato de ele ser livre dos perigos. Por isso, nós oramos constantemente para que Deus nos livre do mal, para que Deus nos proteja, para que Deus proteja os nossos missionários, para que Deus livre os nossos pastores, as nossas lideranças, aqueles que estão muitas vezes à frente da batalha mesmo, contra as potestades e contra as entidades do mal, contra a estrutura do mal que se opõe contra a igreja. Então nós oramos por causa disso, porque a oração de fato tem esse papel. Nós já sabemos como funciona. Não é que nós tenhamos algum tipo de poder em nós para convencer a Deus a fazer outra coisa,
Mas o apóstolo Paulo deixa claro que as nossas orações estão intimamente ligadas com o livramento de Deus para as nossas vidas em muitas situações. Nós temos experimentado isso ao longo desse período de pandemia. Nós temos orado por alguns irmãos e esses irmãos têm sido libertos do mal que se abateu sobre eles dessa doença. Nós também temos orado por outros irmãos e Deus não libertou esses irmãos do mal dessa doença. Eles foram ceifados por essa doença. E assim nós caminhamos entendendo que Deus tem os seus propósitos, tem o seu controle sobre todas as coisas, mas o fato de o irmão A ou B não ter sido livrado do mal, não ter sido livrado da morte, não é porque faltou oração. Assim como também o irmão C ou D que foi livrado da morte, não foi livrado da morte por causa do poder das nossas orações, mas porque nós oramos, Deus interveio na nossa vida, não é algo que está em nós, é graça de Deus, mas isso não nos deixa livre, não nos tira a responsabilidade de continuar orando sem cessar para que Deus nos livre de todo mal. Então, para Paulo, os coríntios oravam, Deus livrava Paulo, os coríntios se alegravam e davam glórias a Deus. Por isso ele vai dizer, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Então, qual era a expectativa do apóstolo Paulo? Que ele fosse liberto e, ao ser liberto, os irmãos glorificassem a Deus, né? Ou melhor, os irmãos oravam, Paulo era liberto, Paulo então informava os irmãos e os irmãos se alegravam e davam graças a Deus, davam glórias a Deus porque Paulo foi liberto. Porque no fim das contas, não foi pelo poder da oração, não foi pela importância de Paulo, foi pela graça de Deus que ele foi liberto. Então, nesse processo, você tem a glória de Deus ganhando atenção em todo o momento. Então, vamos para algumas aplicações finais dessa nossa aula de hoje. Tá? A primeira aplicação que nós podemos fazer para as nossas vidas é que a maior tarefa do cristão é aprender a viver confiando apenas em Deus, somente em Deus e unicamente em Deus. Essa é a grande lição. E é uma lição difícil, é dura, porque a nossa tendência é sempre tentar segurar em alguma coisa, sempre tentar dar algum tipo de proteção maior, né? Mas no fim, nós temos que entender que nosso maior desafio é aprender a viver confiando apenas em Deus. Não adianta nós termos posses, não adianta nós termos títulos, não adianta nós termos influência, não adianta nós termos poder temporal. O que adianta de fato é confiarmos única e exclusivamente em Deus. Ao nos moldar à imagem e semelhança de Jesus, Deus fará o que for necessário para que aprendamos a confiar somente nele. Então, nesse processo de moldar-nos à imagem e semelhança de Jesus, Deus vai fazer o que for necessário. Se precisar passar por tribulação, Deus vai nos colocar em tribulação. Se precisar tirar coisas de nós, Deus tirará coisas de nós. Nós cantamos no hino Castelo Forte, né? Nos últimos versos lá, ele diz: se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. Né? Então, Lutero, quando escreve esse hino, né, e posteriormente quando ele é traduzido para a nossa língua, ele tenta trazer esse tipo de compreensão, de consciência, de que Deus fará o que for necessário para nos moldar à imagem e semelhança de Jesus, porque ainda que todas essas coisas aconteçam, nós sabemos que por nós Jesus está, por nós Jesus é, por nós Jesus age em nosso favor e nós reinaremos com Ele, nós já reinamos com Ele, nós reinaremos completamente com Ele, com a sua volta. Tá? Por fim, a última lição que nós temos que aprender desse texto, a última aplicação que nós temos que fazer para essas nossas vidas é que as nossas orações têm papel primordial nesse processo. Primordial porque quando nós somos atribulados, nós precisamos continuar orando para passar pela tribulação, para que a tribulação faça o efeito necessário nas nossas vidas. E nós somos libertos pela graça de Deus e por isso nós oramos e pedimos para que Deus nos liberte, para que Deus tenha graça e misericórdia para conosco. As nossas orações têm papel primordial, por isso nós temos que continuar orando por todos, orando pelos nossos irmãos, orando pelas nossas lideranças, orando pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos que estão atribulados. Nós precisamos continuar orando. Por isso, abrace a sua vocação como cristão. Você, como cristão, tem vocação para a oração. Você tem uma convocação para a oração. Cristão não vive sem oração, leitura bíblica e comunhão. Essas disciplinas na vida do crente são essenciais.
oração, leitura bíblica e comunhão. E não dá para viver só com uma delas ou com duas delas. Você precisa das três: oração, comunhão e leitura bíblica e alimento da leitura bíblica. Tá? Então, nesse sentido, se você deseja ser cristão, você precisa abraçar essas três disciplinas e assumir o seu papel, a sua convocação para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, meus queridos, essas eram as nossas lições, as nossas aplicações para esse texto, né? Nós vamos continuar estudando essa carta na semana que vem. Nós vamos adentrar aí o próximo capítulo na semana que vem. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode enviar a sua dúvida para o e-mail que está na sua tela aí, vulmarjunior@ibopvh.com.br. Se você também desejar, você pode enviar as suas dúvidas pelas nossas redes sociais, que também estão aparecendo aí na sua tela, e compartilhar conosco o seu desejo de aprender mais, e à medida que nós formos tendo acesso, a gente vai respondendo uma a uma das dúvidas. Tá? Não guarde dúvida para você, compartilhe ela, faça sua pergunta e a gente vai respondê-la na medida da possibilidade. Vamos então orar para encerrar a aula de hoje, e aí você está convidado para continuar conosco na semana que vem. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a aplicar essas lições das nossas vidas, lições duras, lições muitas vezes que exigem de nós um desapego, um desprendimento, mas nós precisamos de Ti nesse processo. Então ajuda-nos, porque nós sabemos que Tu queres o melhor para nós, tem misericórdia de nós, livra-nos de todo mal, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Fique na paz e até semana que vem.